Faz 3 meses que eu estou aqui conversando com vocês, gravando áudios, respondendo mensagens, tentando entregar o melhor que posso. Eu trabalho, eu tenho minha profissão, tenho família, eu tenho filhos, tenho esposa, tenho casa para gerir, tenho a minha própria mente para administrar. E nesses 3 meses eu tive o privilégio de conhecer um pouco da história de alguns de vocês, e eu preciso dizer uma coisa: vocês são pessoas incríveis, pessoas com coração de servo, pessoas doadoras, pessoas que realmente querem cumprir esta missão, que sonha de fato em ajudar outros, que sonha em transformar a vida. E eu vi isso, eu senti isso na pele. Mas tem uma coisa que eu percebi, e eu preciso dizer, e isso me preocupa, e me preocupa bastante. Vocês não foram ensinados a lidar com o que o dinheiro exige de uma pessoa. Não estou falando de impostos, não estou falando de investimentos, estou falando de algo mais profundo. Estou falando de preparação mental. Eu vou te falar o que que os estudos, o que que a ciência, o que que a estatística fala sobre isso. O que que acontece com quem ganha dinheiro de repente sem preparo? Mais uma vez, a pesquisa da NEF nos Estados Unidos descobriu que 70% das pessoas que recebem uma herança ou prêmio substancial perde esse dinheiro em menos de 5 anos. Não é porque o dinheiro desapareceu, é porque a pessoa não teve estrutura mental para sustentar. E o que que acontece no cérebro de quem não está preparado? O neurocientista Bishara, na Universidade do Sul da Califórnia, ele descobriu que pessoas com danos no córtex pré-frontal, ventromedial, a área do cérebro responsáveis, né, por decisões emocionais, tomam decisões financeiras desastrosas, mesmo quando sabem a resposta correta para aquilo. Por quê? Porque o conhecimento sem estrutura emocional não vai funcionar, pessoal. E Bechara chama isso de marcador somático, uma memória emocional que guia suas decisões. Se você não tem marcadores saudáveis para lidar com o dinheiro, seu cérebro vai tomar decisões ruins automaticamente. E o que que acontece com quem se prepara e depois, com quem não se prepara e depois perde tudo? Aquela pessoa que ficou esperando o tempo todo. Existe um estudo que foi publicado num jornal de clínica psiquiatra, em 2018, onde revela que as pessoas que sofrem ou sofreram, né, perdas financeiras significativas sem preparo psicológico, ela tem 3,2 vezes mais risco de desenvolver depressão grave, 2 vezes 0,8 mais risco de desenvolver transtorno de ansiedade generalizada e 4,5 vezes mais risco de intenção suicida. Isso aqui não é especulativo não, tá, pessoal? Isso aqui é comprovado, tá? Estudo aponta que 95% das decisões são emocionais, que foi falado pelo neurocientista Antônio Damasio, um dos pesquisadores mais respeitados do mundo em neurociência das emoções. Ele provou que pessoas com danos na área emocional no cérebro, ela não consegue tomar decisões, mesmo quando ela tem todas as informações racionais, ela não consegue evoluir. Ou seja, sem emoção não há decisão. 95% das suas decisões são emocionais. Somente 5% dela, de fato, é racional. E adivinha, pessoal, o que que acontece quando você está com medo, com ansiedade, com depressão, com fúria?
Suas decisões emocionais, elas ficam piores. É por isso que eu escutei de várias pessoas que não conseguem focar no trabalho, não conseguem desenvolver projeto, não consegue permanecer, estudando por mais de 1 hora. A pessoa diz que tem sono, ela não consegue ler por mais que seja interessante, ela não consegue, ah, explicar algumas perguntas, alguns conceitos básicos. Agora imagina sobre a pressão do dinheiro em grande proporção. E essa ilusão que muitos falam para mim de contratar especialista, vou resolver tudo. Eu falei no áudio, não lembro qual áudio que eu falei, mas tem uma pesquisa de Harvard, onde mostrou que pessoas sem preparo, que contratam especialistas financeiros, perdem tanto ou mais dinheiro do que quem não contratou especialista. Olha para você ver que doideira. Por quê? Porque o problema não é a falta de especialista, né? É a falta de discernimento para escolher o especialista certo. Foi o que eu falei no áudio anterior. Shakespeare, o que aconteceu com ele? Ele acreditou numa mulher que se fez de bondosa, e nós estamos cheios de gente ruim. Também tem muitas pessoas boas, mas tá cheio de gente ruim. Se você não sabe diferenciar um bom consultor de um golpista, você vai cair no primeiro que aparecer. E muita gente fica bravo, fica questionando a pessoas dessas operações que vivem fazendo promessas de pagamento, de aumento, e disso, e disso, e disso. Pessoal, eu não vim falar sobre isso, tá? Eu sei que muitas pessoas querem que eu fale, mas eu não vou entrar nessa seara, porque a decisão final, ela sempre foi sua. Ninguém apontou uma arma na sua cabeça para você assinar e fazer nada. Você fez porque fez. E não tem como negar isso. Mas aí eu te pergunto, se 70% das pessoas perdem tudo em menos de 5 anos e 95% das suas decisões são emocionais, se pessoas sem preparo psicológico têm 4,5 vezes mais risco de intenção suicídia após perder os seus valores, o seu dinheiro, por que que você acha que com você vai ser diferente? Teve um amigo meu, na época, a gente estava conversando, ele me falou assim: "Ah, porque a gente tá no time de Deus". Eu falei: "Quê? O que que isso tem a ver?". "Ué, tem a ver que Deus ele não vai deixar a gente ser enganado". Eu falei: "Meu irmão, para de pensar besteira, cara. Para de viajar na maionese. Isso não existe, meu irmão. Tem dó". Entendeu? Deus, ele reage mediante aquilo que você age, mas quem tem que agir é você, não é Deus. Deus não vai mover uma palha naquilo que você é capaz de mover, mas ele moverá o mundo naquilo que você não é capaz. Mas nesse caso, meu querido, sinto te desapontar. Ele não vai fazer absolutamente nada. Larga de ser bobo de pensar assim. E aí, existem pessoas que estão esperando há muitos e muitos anos. Investiu muito tempo nisso. Investiu dinheiro, investiu esperança. Sonhou com projeto, ajudar os outros, como transformar a vida. Isso tudo é muito lindo. Mas me responde, o que que você fez com o tempo que ficou esperando? Que afinal de contas, se eu fizer uma enquete aqui, digamos que 99,99 vai responder assim: tá demorando muito. Você acha que tá demorando muitas operações? A maioria, na sua quase totalidade, vai colocar sim, óbvio. Óbvio. Nossa, que demora. Você estudou psicologia do dinheiro? Estudou proteção patrimonial? Estudou como identificar golpista? Você treinou sua mente para não tomar decisões emocionais sob pressão? Ou você ficou só reclamando, 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 falando mal? E mesmo falando mal,
fazendo aporte, mais aporte, aporte naquilo, aporte nisso, e depois fala mal e joga toda essa energia negativa no universo. E acha que vai dar bom. Lógico que não. E ao ver essas pessoas incríveis, pessoas com coração bom, pessoas que querem de fato mudar o mundo, mas eu também conheci e vejo pessoas cometendo os mesmos erros que a ciência documentou há muitas décadas atrás. Elas acreditam que quando o dinheiro chegar, elas resolverão tudo. Elas acreditam que se contratar um especialista vai estar tudo resolvido. Elas acreditam, né, que o coração agradável, o coração bom que ela possui, vai te proteger de pessoas más. Isso não existe, gente, isso é ilusão. E é uma ilusão perigosíssima, tá? E não é maldade, não é falta de caráter, é falta de informação. Mas a informação ela está disponível. Os estudos estão aí, os livros estão aí, os cursos estão aí. O que falta não é recurso, é decisão. E aí talvez você se pergunta, né? Aonde que eu me encaixo nisso? E deixa eu ser honesto contigo agora. Eu não tenho tempo para ficar convencendo ninguém, eu não tenho energia para ficar tentando provar que a preparação é necessária. Os dados já provaram isso, os estudos já documentaram isso, a história já mostrou isso, vezes por vezes, sem conta. Eu posso entregar o conhecimento aqui, posso gravar áudio, posso escrever livro, posso criar manuais, mas eu não posso decidir por você. Sabia disso? Eu já criei um grupo de estudo, um grupo para quem realmente quer se preparar, para quem quer ter network, para quem quer ir além, e eu vou dar atenção a esse grupo, obviamente estou dando atenção a esse grupo, porque é para lá que a minha energia está indo. E eu percebo que o público para o qual estou me esforçando, entregando energia, tempo, conhecimento, não está se movendo. Está no mesmo padrão, esperando. E eu não posso perder tempo. E muito menos energia. Só você colocar no meu lugar, coloca no meu lugar só dessa vez. Imagina que você está há meses entregando tudo o que sabe, gravando áudio, escrevendo livro, criando manuais, estudando 4 horas por dia. As pessoas ouvem, concordem, aplaudem, uhul, mas não agem. O que você faria? Eu não estou aqui para te abandonar, certo? Não estou aqui para te julgar, correto? Eu estou aqui porque eu acredito que você pode ser diferente dessas estatísticas, né? De 70%, 50% aí que perde os valores em menos de 5 anos. Eu acredito que você pode ser parte dos 30% que não perde absolutamente nada. Mas isso depende de você. Essa jornada, esses áudios, esses livros, manuais, existem para que você possa entender uma única coisa: é necessário se preparar. Não é uma questão de opção. Não é se der tempo, não é depois eu vejo. É necessário se preparar. Não existe condição, nenhuma condição para um ser humano que nunca gerenciou valores altos, que nunca estudou psicologia do dinheiro, que nunca treinou sua mente para decisões sob pressão, ficar rico e dar certo. Só porque foi lá e contratou um especialista na Avenida Paulista. Isso aí é ilusão, gente. E vocês estão alimentando essa ilusão por quanto tempo? E não vai ser eu que vou te convencer disso. Eu não tenho mais tempo para isso. O conhecimento foi jogado aqui no grupo. Os estudos estão disponíveis. Criei ali o YouTube, né? Ativei o YouTube, coloquei os áudios anteriores para justamente as pessoas que não tiveram acessos aos áudios, porque o grupo ele fica subindo a mensagem, para poder estar indo lá, escutando os áudios, compartilhando para quem você gosta, tá? Para quem você não gosta também, você compartilha, porque ele vai ver que você tinha razão.
E aí o que que você está fazendo com essas informações? É a mesma forma, na mesma dimensão, na mesma medida, com aquilo que você está fazendo com você, tá? Eu vou continuar gravando, continuar entregando, continuar estudando, mas a minha energia, o meu tempo, minha atenção, meu foco vai para quem realmente está agindo. O grupo de estudos está aí, o manual Super Ricos está aí, o livro Arquitetura do Controle está sendo finalizado e já está aí praticamente, né? Se você quer fazer parte dos 30% que não perde tudo, se você quer ser diferente da estatística, eu não vou convidar você. E você vai entender o real motivo, tá? Essa semana, um empresário, ele me chamou para a gente conversar. Eu não vou usar o nome dele, eu vou criar um nome fictício, tá? É um nome fictício, não é o nome dele, tá bom? Só para vocês entenderem. Ah, Charles, 48 anos, dono de uma farmácia há 25 anos na sua cidade. Um homem que construiu o que construiu com as próprias mãos, acordava cedo, fechava tarde, conhecia cada cliente pelo nome, um homem realmente sério no que fazia. Ele está nessas operações há 5 anos. Começou a ouvir os áudios, ficou impressionado, pensou em projetos, imaginou o que faria com o dinheiro, prometeu para si mesmo que quando chegasse ele ia ajudar a família dele, a quitar as dívidas da farmácia, comprar uma casa que a esposa sempre quis num condomínio fechado. E nesses 5 anos, aproximadamente 2040 dias, ele me procurou, o Charles. Me disse que leu o manual Super Rico, ficou impressionado, né? E ao mesmo tempo com medo. Ele diz uma frase que me fez parar, né? Quase a minha respiração. Ele disse assim: Romualdo, eu não tenho ninguém, cara, para me ajudar a fazer isso. Caramba, cara, é muito difícil. Aí eu perguntei para ele assim: o senhor está há quantos anos nessas operações? Ele respondeu: 5. E o que o senhor fez nesses 5 anos, Charles? Lembrando que Charles não é o nome dele, tá? É fictício. Aí ele me respondeu no outro áudio: pensei em projetos, em quem ajudar, fiz uma lista de pessoas para ajudar. Mas eu não fiquei focado muito nisso, não. O meu trabalho não dava tanto tempo para ficar focado, não. E eu também não dava muito crédito nas datas que o pessoal falavam aí nos grupos, não. Eu fiquei só aguardando, só aguardando. Aí eu falei: 5 anos, cara. Um empresário há 25 anos de mercado, um homem que sabe gerir estoque, funcionário, lidar com pessoas, com cliente difícil, gerir crise, né, de saúde pública, trabalhar com fornecedor, estava diante de uma oportunidade e escolheu aguardar. E hoje, 5 anos depois, ele está em choque porque descobriu que pensava que precisava agir e que pensava que não era tão difícil assim. E eu não estou aqui para julgar o Charles, tá? Nós conversamos bastante, eu dei uns posicionamentos, é um homem muito respeitoso, muito educado, muito fino, inteligente. Mas eu estou aqui para perguntar para vocês. 5 anos foi o Charles. Mas e você? Quantos anos você esperou? 6, 8, 10, 15, 20? Quantos? Vocês lembram o que eu fiz no áudio? Foi no áudio anterior. É que a gente conversa com tantas pessoas que a gente acaba falhando um pouco aqui nos dados. Mas no áudio anterior, se me falha a memória, eu perguntei se os seus pensamentos criam a sua realidade. Qual a realidade você está vivendo agora? O que você tem atraído
para ti? É dívida, desespero, frustração, medo, raiva, fraqueza emocional ou o oposto disso tudo? E hoje eu vou aprofundar essa pergunta, porque existe uma divisão que atravessa toda a história da humanidade que absolutamente ninguém escapa. E a divisão entre quem assiste e quem atua, plateia e palco. E eu vou te dar um exemplo que a maioria aqui conhece, que é a história de Jesus. Multidões o seguiam, a multiplicação dos pães, provavelmente mais de 5.000 pessoas, a entrada em Jerusalém, multidão com palmas e ramos, curando doente por toda parte. Jesus não tinha nenhum problema com audiência. Mas quando chegou a hora mais densa, à noite no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, a hora antes da prisão, quando o peso do que estava por vir era tão real que o texto próprio fala que o suor dele era como se fosse gotas de sangue. Quem que estava lá com ele? Vocês lembram? 3 pessoas, Pedro, Tiago e João. Jesus ele ia orar, pediu que vigiasse, voltava. O que estava acontecendo? Os 3 estavam no sono profundo. Por causa do quê? Pressão. A pressão. A energia. A pressão era muito grande, o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Foi as próprias palavras que Cristo usou. E dessa multidão saiu 12, desses 12 saiu 3, desses 3 saiu um camarada chamado João, que foi o único que esteve presente na crucificação, o único que acompanhou até o fim. Foi o único que não fugiu. E depois disso, a Bíblia fala que João foi exilado, né, na ilha de Patmos, tentaram matá-lo. Conta a tradição que foi mergulhado em óleo fervente, não morreu. Recebeu visões que nenhum outro ser humano recebeu. E registrou o livro mais simbolicamente e denso que já foi escrito, chamado Apocalipse. João, ele não era o mais corajoso dos apóstolos no início. Era jovem, impulsivo, queria chamar fogo do céu em quem não os recebia, mas foi o único que permaneceu. Da multidão que seguia Jesus, milagre, discurso, cura, quantos estavam no Getsêmani? 3. E mesmo assim, soninho de Cinderela, profundo. Da plateia imensa, apenas 3 chegaram no momento real. E mesmo desses 3, 2 dormiram sob pressão imensa. Isso não é crítica a Pedro e Tiago, tá, pessoal? Isso é neurociência. E o que acontece com o sistema nervoso de qualquer ser humano diante de uma pressão existencial que faz ele superar o que ele foi preparado para suportar. E aqui nesse grupo acontece o mesmo. Temos pessoas que estão há anos, ouvem os áudios, compartilham, comentam, pedem informações, perguntam quanto que vai pagar, ficam na expectativa de cada novidade. São importantes? Sim, sem plateia não existe comunidade, correto? Não existe movimento, não existe propagação de informação. Mas a plateia, ela nunca vai sair da superficialidade. Nunca. Não porque são pessoas ruins, porque a plateia não foi construída para palco. A neurociência chama isso de orientação motivacional. Existem dois sistemas fundamentais no cérebro humano. O sistema de aproximação, que te empurra em direção a recompensas e metas, e o sistema de evitação, que é aquele que te afasta de risco e desconforto. A plateia, ela opera majoritariamente no sistema de evitação. Ela observa, é mais seguro, mais segura, e ela não quer tanto agir. Se você age, você pode errar.
Se você observa, você nunca erra, mas também nunca acerta. Simples assim. O palco, ele opera num sistema de aproximação. Quem está no palco aceita o risco de errar publicamente em troca da possibilidade de conquistar algo real. E na metafísica, confirma o que a neurociência mede. A física quântica, especificamente o princípio do observador, que eu já falei inúmeras vezes aqui, popularizado, né, pelo experimento de dupla fenda, nos diz, numa interpretação metafórica, tá, que serve para o nosso propósito aqui, que a realidade se colapsa em versão específica no momento em que é observada. Ou seja, antes da observação, existe apenas uma nuvem de possibilidade. Agora pensa nisso em relação à sua vida. Se você só observa, se você apenas plateia, você nunca colapsa nenhuma possibilidade. Você fica suspenso numa nuvem de talvez um dia, quando pagar, eu vou. Será que vai? Será que vou? A realidade não se colapsa porque você nunca aplica o ato de observar com intenção. Você deixa o quê? Outras pessoas observarem por você. Agora, quem age, quem entra no palco, ela literalmente colapsa a função de onda. Ela escolhe uma versão da realidade e a torna real pelo ato de simplesmente se comprometer com ela. Isso é muito forte, pessoal. Isso é muito forte. Eu falei isso aí numa palestra, eu dei uma palestra o ano passado, onde eu falei isso daqui. Isso está cravado na minha mente e é a mais pura realidade. De Chopra, tem uma frase dele que fala assim: a vida não acontece para você, ela acontece através de você. E aí eu te pergunto, qual lado você está? Você sempre teve escolha para tudo na vida, sempre. Ninguém apontou uma arma na sua cabeça e disse: fique na plateia, você fica aqui ou fique no palco. Não, você que escolheu. Paulo Vieira, um dos maiores especialistas em performance humana do Brasil, tem uma frase que incomoda muita gente. Eu lembro que eu fiz um curso dele de alta performance e ele fez isso de propósito. Ele entende pra caramba de mente humana, né? Ele olha pra câmera assim e fala assim: meu querido, você tem a vida que merece. Aí eu olhei pra minha realidade e falei: mentira, cara, não é, eu não quero ter essa vida. Ele: você tem a vida que merece. Isso não é crueldade, é matemática. Se você passou anos esperando num grupo, ouvindo centenas de áudios, mas não construiu nada, não aprendeu nada de novo, não desenvolveu nenhuma habilidade, não preparou nada, você merece exatamente o nível de prontidão que tem hoje, que é zero. A vida, pessoal, ela é uma equação. O que você coloca é o que você recebe. Não existe sistema, governo, gestor, universo que vai mudar essa equação. Agora deixa eu te explicar neurologicamente por que tanta gente fica presa na plateia e por que isso não é fraqueza de caráter, mas biologia. O cérebro humano, ele tem uma estrutura chamada núcleo accumbens. Ele é o centro de recompensa, para vocês entenderem aqui. Ou seja, toda vez que você recebe uma informação que promete uma recompensa futura, vai pagar em novembro, hein? Ó, agora em maio nós paga, tá? Estamos por um triz. Quantas pessoas escutou estamos por um triz? Eu escutei várias vezes. Ó, estamos por um triz. Nossa, agora, nossa, foi na trave. Meu Deus do céu, a tampa da panela explodiu. Essa semana é a semana da vitória. O seu núcleo accumbens, ele libera dopamina. Dopamina
É o mesmo neurotransmissor que é liberado quando você usa drogas, quando você ganha dinheiro, quando você tem relações sexuais. E é o sistema de recompensa mais primitivo do cérebro. Mas aqui está o problema: o cérebro não diferencia muito bem entre recompensa real e a antecipação da recompensa. Sabiam disso? O Para o núcleo accumbens ouvir que vai pagar a semana que vem, ele libera quase tanta dopamina quando receber de verdade. Por isso que Neville Goddard fala que o cérebro não entende verdade de ilusão. E esse processo todo, chama doping, dopaminérgico por antecipação. E é viciante, clinicamente viciante. A cada nova data prometida, a cada novo áudio de gestor dizendo que estamos no limite, o cérebro dá aquela picada de dopamina. E quando não paga, vem a queda, a angústia, raiva, frustração, nervosismo, e aí o cérebro quer mais dopamina. E a única fonte disponível é outra promessa. Isso é exatamente o mecanismo de dependência química. A substância muda, o mecanismo, mas o mecanismo é o mesmo, é idêntico. Tem um estudioso chamado William Miller. Ele foi criador da entrevista motivacional, que estudaram vários dependentes químicos, né? E tem uma parte interessante aí, que fala que o viciado, ele continua usando não porque a droga o faz sentir bem. Depois de um tempo, ela mal funciona. Ele continua porque a abstinência dói mais do que o uso. Já pararam para pensar nisso, pessoal? Você já passou por isso? Ficou bravo com o gestor, jurou que nunca mais ia acreditar. 3 semanas depois, estava lá ouvindo outro áudio prometendo data e ainda pagando aporte. Isso aí é abstinência dopaminérgica. Você não voltou porque acreditou, você voltou porque o seu cérebro precisava de mais dopamina. E a única fonte que ele conhecia é aquela. É isso. E tem mais uma camada aqui, uma mais profunda que isso. Quem lembra de eu falar do Martin Seligman, que foi o fundador da psicologia positiva? Ele é professor em Princeton, um dos psicólogos mais proeminentes do mundo, para não dizer um dos melhores do mundo. Ele passou anos estudando um fenômeno que ele chamava de desamparo aprendido. Eu falei sobre isso na aula passada, no áudio passado. O experimento original era com cães. Um grupo de cães recebia choques elétricos que podiam ser interrompidos apertando uma alavanca. Lembram disso? Aí eles aprenderam a controlar a situação. E o outro grupo de cachorro recebia os mesmos choques, só que não tinha alavanca. Não havia nada que pudesse fazer ali. Depois, 2 grupos foram colocados numa caixa e aí colocaram uma divisória baixa nela, né, para eles poderem ver do outro lado, do lado do choque, do lado sem choque. E os cães do primeiro grupo, os que tinham controle, rapidamente pulavam a divisória para escapar. E agora o segundo, do outro lado, né, os cachorros lá, eles deitavam no chão e gemiam. Podiam escapar facilmente a divisória, porque a divisória era baixa. Mas eles tinham aprendido que suas ações não tinham consequência. Aí eles pararam de agir. Esse experimento é maravilhoso. Inclusive, ele testou isso em seres humanos e o resultado foi exatamente o mesmo. Uma pessoa que passa anos tentando mudar uma situação financeira sem resultado, por qualquer razão, ela aprende, pessoal, neurologicamente, que suas ações não fazem nenhuma diferença. É por isso que a vida da maioria está travada.
Quantas vezes você disse para alguém: "Nossa, foi só entrar nessas operações, minha vida virou um inferno"? Não é as operações, não é a energia do dinheiro em si, mas é a falta de preparação e principalmente por você ter colocado sua vida lá no futuro e não no presente. Porque o cérebro, ele cria um padrão de inação, que persiste mesmo quando as circunstâncias mudam e a ação se torna quase que impossível. Quantos de vocês aqui já desenvolveram o desamparo aprendido? Quantos? Por exemplo, quantos aqui já disseram, ah, deixa eu pegar um exemplo aqui, eh, talvez nem em voz alta, mas para si mesmo, não adianta. Não adianta mais. Eu tô vendo o esforço do Romualdo, mas não adianta não. Sempre as mesma coisa. Nunca muda. Mais um querendo vender alguma coisa, não vai mudar nada. Quantos aqui falaram, pensam assim? Seja sincero com você mesmo. Se você disse isso algumas vezes, não é preguiça, não é raiva, não é fraqueza, é a cicatriz neurológica. E ela pode ser reescrita, mas só pode ser reescrita com uma ação, não com mais informação, pessoal. E aqui está o paradoxo cruel, né? A plateia, ela busca mais informação para se sentir segura, suficiente para poder fazer o quê? Agir. Só que a inação é que impede a construção da segurança. É um círculo que se fecha sobre si mesmo. Sabe quem entendeu isso antes de Seligman? Da neurociência moderna atual? Antes de qualquer experimento? James Allen. Esse cara foi fora da curva. Em 1903, esse escritor ele publicou um livro de 90 páginas chamado Como o Homem Pensa. Eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu leio esse livro sempre que eu posso. Uma das frases que eu gosto muito desse livro, e está até anotado aqui para ler para vocês, é: um homem literalmente se torna o que pensa. Seu caráter é a soma total de todos os seus pensamentos. Essa eu tive que anotar para ler na prática, na íntegra. Um homem literalmente se torna o que pensa. Seu caráter é a soma total de todos os seus pensamentos. Escrito em 1903. 123 anos antes de você ouvir isso, esse homem já sabia. A questão é que saber não muda nada, mas agir muda tudo. Eu vou voltar aqui pro Charles, nome fictício, que eu comecei o áudio anterior, da farmácia, quando ele disse: é muito difícil, não tenho ninguém para me ajudar. O que aconteceu naquele momento onde ele fala isso? A psicologia cognitiva, ela chama de crença limitante de antecipação. Ele não tentou e falhou, ele imaginou tentar, imaginou dificuldade, desistiu antes de começar. E colocou o quê? A causa fora de si. Não tem ninguém. Isso aqui, pessoal, tem um nome, eu vou lembrar o nome aqui, o nome técnico disso daqui. Meu Deus. Chama locus de controle. Foi um psicólogo que criou isso daí na década de 50. Eu falei isso na aula passada também. Pessoas com locus de controle externo atribuem os resultados o quê? De suas vidas, principalmente a fatores externos. Simples assim. Ou seja, sorte, outras pessoas, o sistema, o governo, o gestor que prometeu e não pagou. Tudo que atinge essa pessoa é culpa de alguém que está fora. Agora, as pessoas com locus de controle interno, elas acreditam em quê? Que as suas ações determinam os seus resultados. Elas não ignoram o ambiente externo. Elas sabem que existe, mas não transferem a responsabilidade sua para ninguém, aceitando tranquilamente as escolhas.
e as direções. A pesquisa disso tudo é inequívoca, né, se for parar para pensar, né? Porque pessoas com locus de controle interno, consistentemente, que ela está sempre ali buscando, né, ela sempre vai ter a melhor saúde mental. Ela ela vai ter a maior renda ao longo de sua vida, ela vai ter a maior resiliência diante de crises e também satisfação com a própria história, com aquilo que ele está atraindo para si, né? Charles, 25 anos gerindo uma farmácia, sabe que o fornecedor vai atrasar, sabe que o funcionário vai falhar, ele sabe que o cliente vai reclamar do preço e ele não sai do negócio por isso. Ele não saiu, ficou 25 anos. Ele resolveu, mas diante de uma situação nova, ele reativou o padrão mais primitivo, buscar alguém para resolver por ele. Eu disse que o manual Super Ricos é um mapa real, detalhado, pesquisado, mas o mapa não substitui o viajante, pessoal. Imagina que você tem um mapa mais preciso do mundo, de uma floresta, Amazônia. Aí você vai lá na trilha, você vai ver os desvios, você vai ver no mapa os pontos da água, de água para você tomar, você vai estudar o mapa por semanas, vamos colocar assim. Você ficou estudando por semanas o mapa, decorando todos os pontos importantes e decorou cada detalhe. No primeiro dia da floresta aparece uma árvore caída justamente na trilha que o mapa não mostrava. E aí o que você vai fazer? Se você for um observador, você vai olhar para o mapa e ver que não tinha escrito aquilo e concluiu que algo deu errado. No mapa, no lugar, na situação e fica parado. E se você for um viajante de verdade, você identifica que a árvore caiu depois do mapa ser construído. Óbvio. Aí você vai avaliar o quê? Opções. Contornar para a esquerda, para a direita, voltar, tomar uma decisão rápida, ou pula ela. Porque o mapa ele não te dá todas as respostas. O mapa ele vai te dar o contexto para que você tome decisões melhores. E tem um exemplo maravilhoso que ilustra isso de forma poderosa, tá? Não é um exemplo famoso, mas eu vou usar de forma hipotética aqui para vocês entender. Imagine 2 médicos que se formaram no mesmo ano, tá? Na mesma faculdade, com as mesmas notas, só que o primeiro passa os anos seguintes lendo os mais recentes artigos. O cara fica buscando ali realmente entender muita coisa. Os melhores protocolos, os estudos mais atualizados, conhece tudo na teoria. Aí o segundo médico, além de estudar, ele opera, ele coloca em prática. Muitas das vezes cometeu vários erros, porque ele agiu, quem comete erros geralmente são as pessoas que agem, tá? E a gente aprende com eles. Desenvolveu algumas habilidades, tá? E, e aí ele pega todo esse conhecimento de ação, né? Não um conhecimento de um livro simplesmente, mas ele realmente põe em prática e aí desenvolve na mente dele neurônios que o coloca como um profissional neurocirurgião, uma das mais difíceis carreiras médicas existentes, um neurocirurgião. Ou seja, o que eu quero elucidar isso aqui com vocês? Conhecimento sem prática é basicamente erudito, tá? Prática sem conhecimento é imprudência. Os dois juntos vira competência.